Seu filho de vez em quando surta, tem uma crise, não para de gritar, não para de chorar, não para de se debater, não para de falar de volta para você de uma forma desrespeitosa? Vou ensinar para vocês o método que eu aprendi a partir de livros de neurociência infantil que eu uso aqui em casa e dá super certo. É o método que primeiro acolhe, primeiro demonstra carinho, primeiro abraça, modela o comportamento que você quer que o seu filho tenha, para depois você atingir o cérebro racional. Então isso aconteceu recentemente aqui em casa. Meu filho, de 5 anos, no meio do banho, teve uma crise, começou a ficar muito irritado, muito agressivo, fala de volta, responder, grita e tudo mais. Falei, bom, a gente ia sair, nós não vamos, nós vamos dormir, vamos tirar uma soneca. Não quero tirar soneca, você não pode me obrigar, a casa não é sua, tal. Tudo bem. Com muita calma, peguei, tirei do banho, rolei na toalha. Ele em crise e eu calmo. Que eu sou o adulto e você, como pai, você também é o adulto da sua casa. Enrolei, acolhi, troquei. Tudo no auge da birra. Ele foi pro canto da cama dele. Eu fiquei no outro canto. Ele se debatendo, batendo as pernas, falando: não me toca, não quero, não te quero, não gosto de você, tal. E eu ali, tranquilo, calmo, tá tudo bem? Porque eu entendo que o meu filho de 5 anos tem um cérebro em desenvolvimento e não vai ter o mesmo entendimento de um adulto. E outra, eu quero modelar para ele que eu sou um porto seguro. E é isso que, como pai, você deve modelar para o seu filho. Com o tempo, eu liguei só a lanterna do meu celular, uma luz baixa ou uma das luzes de leitura que a gente usa, não me lembro agora qual que eu liguei. Falei, filho, eu tô aqui para você conversar, para a gente conversar a hora que você quiser. Porque o choro não dura para sempre. A birra não dura para sempre. A crise não dura para sempre. Durante 14 anos eu fui juiz de direito. Em muitas audiências, os advogados e as partes começavam a apresentar birra e crise, esperando uma intervenção. E quando eu não intervinha diretamente, porque eu não vou botar mais lenha na fogueira, eu não vou jogar gasolina em fogo aceso, eu não vou fazer um circo de uma sala de audiência, naturalmente os ânimos iam se acalmando, assim como a chama vai se apagando também. Então nenhuma birra dura para sempre. Adulto, tenha calma com seu filho antes de tentar botar ordem na casa. Porque quantos vídeos a gente não vê de meme na internet, por exemplo, de juiz gritando com promotor, com parte, se exaltando, saindo de si. Gente, isso é falta de maturidade e inteligência emocional. E como adultos, a gente precisa, se incorrer nisso em algum momento, e todos nós incorremos, eu não vou dizer que eu sempre na minha vida tive maturidade emocional, claro que não. Mas assim que isso acontece, a gente precisa ter o estalo da percepção. Não, eu fui imaturo aqui. Isso não pode mais acontecer. Eu preciso amadurecer. E como pais, vocês estão tutelando a vida dos filhos de vocês. O que você quer ensinar para o seu filho é uma postura de não gritar. É uma postura de quando ele vê alguém gritando e descontrolado, ele poder ir lá e acolher. Imagina o orgulho que vai te dar no seu coração quando isso acontecer. Meu filho é o maior resolutor de conflitos que tem na sala dele, a professora dele fala. E eu acho ótimo, eu tento passar as ferramentas para ele nesse sentido. Se ele grita e o meu pavio está curto e eu grito de volta, não grita comigo! Não fala desse jeito comigo! Primeiro, eu não estou acolhendo a pessoa que eu mais amo. Segundo, eu provavelmente estou assustando ele, porque eu sou um homem grande, de 43 anos, e se eu falo gritando e alto, eu assusto. Eu quero assustar? Você quer assustar o seu filho? Você não quer assustar o seu filho. Você quer ser a pessoa que acolhe o seu filho quando ele está assustado. Você quer botar medo no seu filho? Claro que não.
Você quer ser a pessoa que acolhe o seu filho quando ele está com medo? Você quer ser a causa de choro do seu filho? Você? Ô pai, claro que não. Você quer ser o porto seguro que acolhe o choro dele quando ele está triste? Por outros motivos. E você quer estar sempre consciente, paternidade consciente, de que você está ali modelando o comportamento que você quer nele. Meu filho teve a crise dele lá na cama. Uma hora o choro começou a ceder, a birra começou a ceder, apenas o suficiente para eu perguntar para ele: filho, você quer que eu faça um carinho nas suas costas? E ele simplesmente fazer com a cabeça assim. Foi o suficiente. Eu comecei a fazer um carinho leve nas costas dele, em cima da camiseta. Passou um minutinho, eu perguntei: vem aqui, você quer ficar um pouquinho no colo do papai? Quer dormir no colo do papai? Peguei, coloquei no meu colo. O tamanho que for, não tem tamanho para acolher um filho. Não tem tamanho. Seu filho pode ter 27 anos. Ele pode precisar de colo. E é gostoso ele ter a segurança construída ao longo de toda uma vida de que ele pode recorrer ao colo do pai. Seja o colo físico, seja o colo afetivo, psicológico, emocional. Pergunta para qualquer adulto que tem uma relação amorosa e próxima com o pai o quão importante isso é. Todos nós buscamos uma relação de acolhimento com o nosso pai. Se a gente tem a ligação espiritual, então, mais ainda. Você, pai, é a presença, materialização do amor do pai maior na vida do seu filho. Faça valer, cara, tá? Seja o porto, acolha. Ah, mas então eu acolhi e aí logo então eu vou dar a bronca e vou dar a lição? Claro que não, claro que não. Acolhe. Eu acolhi ali, meu filho dormiu, tranquilo. Eu nem voltei a falar no assunto. E nesse caso eu nem vou voltar a falar. É muito contextual, você que é pai e está me ouvindo. Porque eu identifiquei que a causa de estresse do meu filho era cansaço físico. Era uma razão fisiológica. Tanto é que quando você é um terapeuta qualificado, antes de você ir catar pelo em ovo e ver o que está acontecendo, você precisa ver se tem alguma patologia no seu cliente. Como que estão os exames de sangue? Como que está o ferro? Como que está a B12? Como estão as vitaminas? Como está, né? Todo esse contexto para ver se o que ele está apresentando psicologicamente não é uma fadiga que vem de uma causa química. O terapeuta responsável faz isso. O pai responsável também faz. Agora, se em outro contexto, a causa dele, por exemplo, do estresse dele, é porque ele quis mimicar o irmão e passou o dia inteiro querendo o brinquedo que o irmão quis. Na hora que o irmão pegou, aí tudo bem, você vai acolher e depois, passado um tempo, você vai conversar a respeito disso e você vai explicar. Filho, existe uma questão que se chama mímica, que é quando você está com ciúme do seu irmão, você acha que você não está recebendo carinho suficiente, atenção suficiente exclusiva do pai? O que a gente vai fazer? Vamos pensar em umas soluções? Vamos passar 2, 3 dias essa semana só eu e você? Vamos fazer programas exclusivos, só eu e você? O que você gosta de fazer? Você gosta de passear? Você quer ir pescar? Você quer ir fazer alguma coisa só nós dois, para a gente estar bem conectado? Muitas vezes é o potinho de amor dele, da linguagem de amor, né, que está vazio. E para criança, você pode apostar, na maior parte das vezes é tempo de qualidade. E como é importante tempo de qualidade com o pai. Então fica essa mensagem para você, pai, hoje. Seu filho apresenta estresse, não brigue com ele. Se você brigar com ele, você está modelando um comportamento de briga. Se você trata ele com amor, você está modelando um comportamento de amor. O mundo dá voltas. Essa vida ela é muito curta e ela gira 360 graus. Uma hora é você que vai ser o idoso ou a pessoa numa posição de vulnerabilidade. E aí você vai contar com seu filho. Assim como ele está contando com você hoje e com a sua maturidade emocional hoje. Para você estar plantando a semente de maturidade emocional nele amanhã, quando você possivelmente, ou a sua esposa, enfim, a mãe dele, precisar,
você precisa modelar esse comportamento de amor. Faça por você, faça por ele e faça pelo bem de toda a comunidade, tá? Tem um livro muito maneiro que eu vou deixar de recomendação para vocês, em algum lugar desse vídeo, que é um livro que se chama Os Feijões Maneiros. E os meus filhos adoram essa leitura. E os feijões maneiros, eles são maneiros e descolados justamente porque eles ajudam os outros. Eles são os mais solidários. Então, uma leitura muito legal de psicologia para vocês fazerem com os filhos de vocês. Cara, curtiram o vídeo? Compartilhem, deixam um comentário, deixam um like, mandem temas, mandem os problemas de vocês pessoais para mim. Eu vou fazer questão de responder, porque, assim a gente vai construindo um mundo melhor.